Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Hoje estou com uma figura mais do que ilustre. Trata-se do maestro, do regente Ricardo Rocha. Olha, fundador da Sociedade Baquiana do Brasil. Ele é fundador e diretor também da Sociedade Baquiana do Brasil. Ele vai se apresentar rapidamente e eu vou fazer o ping-pong com ele, tá certo? Com perguntas afirmativas ou negativas, e depois vocês vão saber o porquê que ele afirmou ou negou essas perguntas. Maestro, prazer enorme. Prazer enorme é meu. Você está aqui no meu canal humilde. Obrigado. Prazer estar com a sua audiência aqui também. Fiz a apresentação correta? Sociedade Musical Baquiana Brasileira. Sociedade Musical Baquiana Brasileira. É do Brasil. É do Brasil, né? Nada melhor do que ser patriota. Então vamos lá, então, maestro. A cultura antecede a educação? Sim, claro. A cultura e a política andam juntas? Isso a gente pode explicar. São relações diferentes. A política é consequência da cultura. A recíproca não é verdadeira. A cultura ocidental e a sua origem, as bases se sustentam até os dias de hoje? Elas ainda se sustentam. Eis que permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses 3 dons espirituais em Coríntios 13, qual é o maior desses dons? É a caridade. Ô maestro, vamos lá. O protesto de Lutero em relação à Igreja Católica, o que acontecia naquela época da Igreja Católica, ele foi pertinente? Ele foi extremamente adequado, ele foi providencial. Olha, vamos lá, vamos falar um pouquinho de globalismo. Sobre a Agenda 2030, a Agenda Globalista de 2030 da nova ordem mundial. As ameaças do globalismo são verdadeiras ou são mera teoria de conspiração? Não, elas estão muito bem documentadas. E não de pouco tempo para cá, de mais de 100 anos para cá. A música tem realmente importância no contexto das nações? Tem, porque a música talvez seja a expressão mais sofisticada do espírito humano. A última pergunta, a Lei Rouanet foi mal elaborada? Eu acho que ela foi bem intencionada. Bom, então depois dessas perguntas que eu fiz ao maestro Ricardo Rocha, aí a gente vai pedir a vinheta, mas não sem antes o momento da oração ao Altíssimo, ao Senhor nosso Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta.
falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças, é verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dado o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal Daniel Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu? Bom, vamos lá. O senhor falou, maestro, que a cultura e a política andam juntas, né? Como se dá essa relação? Como se dá a relação entre cultura e política? Isso. Bom, cultura eu já conceituei para você como conjunto de conhecimentos que vai produzir o que? A política. O que é a política? A política é você pode chamar de arte ou de ciência da negociação, né? Então, a política é a administração de interesses diversos, né? Então, nesse jogo, o que poderia esperar? Que o político, sendo etimologicamente, né, pela palavra, aquele que pensa na polis, que pensa no outro, que pensa na cidade, que pensa no país, o que deveria acontecer, ele acaba pensando em benefício próprio. Então, o problema da relação da cultura com a política, você começa a ter não a política a serviço da cultura, mas a política a partir... acaba sendo um expediente de extração de benefícios próprios, ou de um grupo, ou de pessoas, ou de partidos. Então, Carlos Drummond falava uma coisa muito interessante, que o problema do partido é que ele é partido. Não é genial? Genial. O problema do partido é que ele é partido. Então, a política, ela precisa ser baseada numa cultura, porque vai dar ao político uma visão de mundo dele. A questão é que ele vai ter que administrar o quê? Diferentes visões de mundo. Então essa relação, para responder a tua pergunta e não ficar muito longa, é difícil. A relação é difícil, entendeu? Certo. Porque nós, homens, seres humanos, nós somos injustos por natureza. Não adianta querer mudar, não adianta ter uma utopia de buscarmos a justiça social através disso, daquilo, porque você não pode colher um fruto de justiça de uma árvore injusta, que é o homem. Aí entram questões outras, como existe salvação para isso, né? Então, assim, a gente é injusto, a gente não vai produzir. Então, a política, ela precisa de alguma forma ser santificada, e a nossa civilização, ela acabou crescendo muito porque ela tem a questão ética vindo de um tronco judaico-cristão que trabalha o espiritual junto com o humano. A gente pode depois falar sobre isso. Com certeza, mas já que estamos falando de cultura, vou ficar dentro desse âmbito aqui mesmo, já te perguntando em cima disso, também sobre a cultura ocidental e a sua origem, né? Que aí eu perguntei para o senhor se as bases a sustentam até os dias de hoje. Aí o senhor respondeu que sim, né? Mas até agora, ainda, né? Ainda, porque as bases, quais são as bases da civilização ocidental? Você tem um tripé que sustenta isso, ainda sustenta, né? Você tem o pensamento grego, que forja a nossa maneira de pensar. Você tem a administração e o direito romano, inclusive é legalista. E você tem o terceiro tripé, o terceiro pé, ele é da tradição judaico-cristã, da onde vem a ética e a espiritualidade dessa civilização. Então você tem 3 cidades que são a referência, que vão acabar, ao longo de séculos, foram forjadas para construir a nossa civilização. Você vai ter Atenas, você vai ter Roma e você vai ter Jerusalém, né? Então, em cima desse tripé é que a gente tem as nossas referências de direito, de administração, de pensamento e de ética.
que vem através dessa espiritualidade, que trabalha mandamentos, o que você deve fazer. Quando você diz, quando você tem uma civilização que é regida pela não faça ao próximo que não gostaria que fizesse a si mesmo, isso vale para qualquer civilização, porque vale para o ser humano. Se você conseguir fazer isso, porque assim, é bonito falar, né? Fazer é mais difícil. Quando você consegue fazer isso, estabelece isso como referência para o teu código de direito penal, direito humano, não sei o quê, você tem uma sociedade que vai prosperar. Vai prosperar. Se você não tem isso, elas vão se o processo autofágico, porque você pode ver isso em outras civilizações que simplesmente desapareceram, tiraram suas referências da natureza e não tiveram esse plus que é da nossa civilização. Que plus é esse? Todos os tiranos e todos os grandes reis, imperadores, etc. e tal, de outras civilizações que caíram, eles tiraram suas referências da natureza. E qual é a relação natural? Né? É uma relação darwinista, é uma relação de perde e ganha. Então a leoa, quando ela, para viver, ela tem que comer a zebra, não tem ética nisso. E ela não é má porque ela come a zebra, ela tem que comer a zebra porque senão ela não vai viver. E ela tem que ser esperta, porque a zebra vai correr 10 quilômetros e ela não vai pegar. Ela tem 100 metros para correr e ficar exausta, entendeu? Então ela tem que ter emboscada, não sei o que. É uma relação de perde e ganha, entendeu? O sapo que come o mosquito, é uma relação do forte predando mais a cadeia predatória, né? De repente, você tem uma cultura que começa com uma tribo, que é a tribo dos hebreus, que, para os que acreditam, recebe os oráculos dos mistérios da criação, que coloca que existe apenas um único Deus e que vai produzir 10 referências ou 10 mandamentos de como que aquela sociedade deve funcionar. Muito bem. Isso a gente está falando da tradição judaica, que vai chegar até o advento do cristianismo. Então você tem aí 1250 anos separando Moisés de Cristo. Então você tem, por exemplo, o segundo mandamento: ama teu próximo como a ti próprio, né? Só que isso veio, e vai dar o segundo livro do Êxodo, né, pela tradição oral que vai ser feita depois na Torá judaica. Você tem isso no momento de Êxodo, em que eles deixam de ser escravos no Egito, estão indo para Canaã, para a terra que vai, né, você vai ter o leite e o mel brotando ali. Mas para eles chegarem até lá, eles têm que comer o pão que o diabo amassou, eles vão passar fome, não sei o quê, vão ser protegidos e levados, conduzidos por Deus, mas eles também têm que passar a fio de espada povos, né? Passar a fio de espada gado, homens, mulheres, crianças. Então, e como era um povo tribal, né? Tanto que eles se voltam contra Moisés a qualquer momento, que eles sobem no Sinai, já voltam adorando bezerro. Eles são um povo que eram praticamente escravos, viviam 30, no máximo 30 e poucos anos construindo pirâmides e não tinha identidade. Então, os 10 mandamentos foram uma forma que Moisés também teve para construir a identidade desse povo. Então passou uma ideia de o próximo ser o teu patrício. 1250 anos depois, isso vai ser revelado através do advento cristão, do cristianismo, porque um fariseu, um escriba, vai chegar para Jesus e perguntar para ele: mestre, quais são os principais mandamentos que deveremos seguir? Ele falou assim: apenas 2. Ama teu Deus com todas as tuas forças, tua inteligência, etc. E a teu próximo como a ti mesmo. Mas, mestre, quem é o meu próximo? Nesse momento histórico é que ele vai revelar o segundo mandamento do ama teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Ele cria uma parábola que é muito famosa, chamada parábola do samaritano. Que era Samaria e quem era o samaritano? Samaria era altamente hostil à Judéia, né? É como se você hoje quisesse ir para um lugar, mas tem que passar por um lugar que você corre risco de morrer. Então, para você chegar a Jerusalém, você cortava caminho pela Samaria. Passou a não poder mais porque você era... E muito bem, teve um judeu que estava em direção a Jerusalém e
foi emboscado por 2 assaltantes que bateram nele, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele à morte lá no canto da estrada. Né? E eis que passa, isso Cristo contando a parábola, eis que passa um levita, que é um sacerdote judaico, olha para o cara e vai em frente. Aí passa um outro judeu, olha para o cara e segue em frente. E passa um samaritano, que a priori seria o grande rival dele. Né? Olha o judeu, bate a compaixão, e aí ele pega o judeu, bota na mula dele, pega vinho, passa nas feridas e para na primeira posada, deixa os caras sob o cuidado da posada e fala assim, amanhã eu volto aqui, se ele tiver gasto alguma coisa eu vou ressarcir o que você tiver gasto, mas cuida dele. Resultado, e Jesus, como bom judeu, o judeu sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Então ele chega e devolve a pergunta ao fariseu. E para vocês, quem foi o próximo desse judeu? E aí o pessoal todo responde, o samaritano. Nesse momento ele revela que o mandamento do amor ao próximo é um mandamento de que você deve amor ao outro. Independente da faixa etária, do sexo, da cultura, da cor, da religião, você deve amor ao teu próximo. O próximo não é o Patrício, o próximo é o outro. Entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Claro, respondeu. Ou seja, nós temos que amar até os nossos inimigos. É difícil, mas é mais ou menos o que Jesus nos ensina, né? Que a gente tem que amar. Que dá outra face. Que dá outra face. É difícil, isso é muito complicado. Muito complicado, muito difícil mesmo, ainda mais nos dias de hoje. Né? Não, acho que porque sempre, mas nos dias de hoje é colocado na Bíblia que nos últimos dias haveria o amor se esfriando, a fé se esfriando. Né? Existem sinais nesse sentido. Sinais nesse sentido. Não sei se a nossa geração vai ver, porque o que está previsto, fim dos tempos, depois que a palavra tenha sido levada a todos os povos. Todos os povos, né? E que os judeus se rendam, né? Ou aceitem Jesus. Enfim, isso aí é outra coisa. É muito de mais qualquer complexo. maneira, todos os povos e nações têm povos que se você for encontrado com a Bíblia, você é morto. Coreia do Norte, sim. China. Então ainda não chegou. Acho que nossa geração ainda não vai chegar em que a palavra seja levada a todos os povos e nações. Mas tudo foi por causa da nossa civilização ocidental, né? Vamos lá. Com certeza. Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças. É verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dando o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal da Léo Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu?